Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E então, fechando o ciclo 3, que é a atividade que está no ar, né? E a nossa unidade 3, nós vamos à nossa revisão para a avaliação de 40 pontos, que ela engloba exatamente os ciclos 1, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma revisão. Quando eu falo revisão, gente, é porque é uma coisa bem rápida, né? Senão fica repetitivo das aulas anteriores. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu vou falar de forma rápida, é só visualizar as aulas anteriores ou depois me perguntar por e-mail, esse mesmo, né, endereço que eu mando a pauta para vocês, o meu e-mail institucional, que eu estou à disposição, tá? Mas de qualquer forma, a gente ainda tem mais aulas, né? Lógico, antes dessa avaliação de 40 pontos. Se você que está assistindo essa gravação tiver alguma dúvida, e puder, né, quanto antes estar em contato com a gente para solucionar, mais fácil para você e para nós também poder auxiliar. Não vai adiantar, tipo, na sexta-feira, às 11h50 da noite, mandar uma dúvida, né, para a prova que começa no sábado, aí complica um pouquinho, tá bem? Mas desde que vocês mandem com um pouquinho só de antecedência, pelo menos uns 2 dias, a gente, nós, né, eu e a equipe de tutoria, a gente vai fazer o que for possível para auxiliar, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês vão estudar para a avaliação de 40 pontos? Na verdade, a gente já está estudando ao longo dos módulos, né? E nós estamos exatamente na unidade que fecha esse conteúdo de avaliação. Então, são os ciclos 1, 2 e 3, né? Vocês vão focar em métodos, escola nova e pedagogia ativa. São terminologias importantes aí para a nossa disciplina. Na unidade 2, vocês vão focar em Dalcroze, claro, né? Mas não assim, no histórico dele, onde ele nasceu, livros publicados, lógico, nada disso no sentido de decoreba, mas no sentido de entender a proposta pedagógica e a diferença e a similaridade de cada um deles, tá? Então, na unidade 2, nós temos Dalcroze como foco, e na unidade 3, o Kodály, que é, inclusive, a atividade do ciclo 3 aí. Quem já fez ou está em construção da atividade do ciclo 3, meio que já está estudando para a prova, já está se antecipando para avaliação de 40 pontos, caso caia essa questão aí para vocês. E lembrando que a nossa avaliação ela é um banco de questões, tá? Então, isso não quer dizer que a mesma questão que cai para o Vitor vai cair lá para o Rogério, vai cair para o Paulo. Não, não é isso. É um banco de questões e principalmente as questões discursivas, pode ser que, por ser um sorteio, saiam de formas diferenciadas. E também para quem escolher fazer na etapa 1 e na etapa 2, com certeza vai ter algumas questões que vão ser diferenciadas até mesmo nesse banco de sorteios. Não serão cobrados itens como histórico, tipo assim, não que não seja relevante, mas a gente não vai cobrar onde nasceu o Dalcroze, qual país nasceu o Kodály, quantos livros foram publicados, porque isso não é relevante para o conteúdo da disciplina. Nem a produção musical, nem a obra didática nesse sentido quantitativo, mas no sentido de pedagógico e de qualidade e de estrutura de ensino. Isso que é importante vocês focarem. Ou seja, a didática e metodologia desses educadores aí que nós falamos, tá? Ciclo 1. Observem a importância do método contemporâneo ser um método consciente, integral, apelando para a técnica pura, corpo e mente, e o intelecto e o domínio técnico instrumental. E quando a gente fala, então, de contemporaneidade, né, no sentido aqui dos métodos ativos, que foca a nossa disciplina, a gente está falando da importância não de abandonar o tradicional, né, mas da gente transformar os nossos materiais, as nossas vivências musicais, os nossos exercícios para a contemporaneidade, de forma que chame a atenção do indivíduo, de forma que fique mais significativo aquele conteúdo, né? E no caso desse método contemporâneo, a gente fala que ele é um método consciente e integral, porque ele trabalha tudo, tá? Apelando para a técnica pura, né? Corpo e mente, e também o domínio instrumental. E atentar para a leitura de questões objetivas. Então, no caso das objetivas, tomar cuidado com a questão de interpretação. Então, eu já peço desde já não realizar já que você, né, principalmente quem for fazer online, escolher o horário que você tem mais, que você rende mais, que você não está tão cansado, porque às vezes a pessoa pode errar uma questão discursiva
que geralmente ela ajuda muito na avaliação, por ela não ler direito, né? Às vezes está falando assim, ó, descreva uma atividade prática, né? Adaptando a parte rítmica para o Dalcroze, vamos supor assim, ou então coloco assim, ó. Você trabalha numa escola regular de ensino, você tem 20 alunos e você não tem instrumento musical, mas você precisa trabalhar ritmo aos moldes de Dalcroze. Como você adaptaria essa atividade? Coisas mais ou menos desse tipo. Não necessariamente decorar, tá? É coisa de raciocínio, de interpretação. Então, às vezes, se eu bato o olho e falo assim, que legal, eu vou fazer uma atividade rítmica, tal. Mas, às vezes, eu me esqueço de ver como que o Dalcroze trabalha ritmo, eu posso errar a questão. Ou eu posso ganhar metade da questão. Porque eu fiz uma atividade interessante, eu fiz uma proposta criativa, mas eu me esqueci de ver como aquele educador trabalha o ritmo. Então, é isso que eu queria pedir para vocês ficarem atentos, tá? Oi, Rodrigo. Professora, no slide anterior, o que significa técnica pura? Qual era a ideia? A técnica pura é quando você fala do ritmo propriamente, ou por exemplo, você vai usar terminologias musicais específicas. Por exemplo, você vai trabalhar a distância de uma nota e outra, por mais que sejam crianças que estão sendo musicalizadas, você vai usar o termo intervalo. Você vai falar para eles, a gente tem uma distância de uma notinha para outra, isso aqui se chama intervalo. Aí você vai tocar acordes e pedir para que eles se movimentem para a sala e eles abaixem os acordes que eles considerem tristes, por exemplo, e levantem os acordes que eles considerem mais alegres, mais entusiastas, por exemplo. Ele não sabe o que é acorde maior ou menor, mas ele está tendo aquela percepção, entendeu? Com relação, inclusive, à terminologia de alguns pontos. Ok. Obrigado. Tá? Imagina. Viu, gente? Então, esses educadores, de uma forma geral, né, eles focam por isso, para que você não tenha esse negócio de, eu vou trabalhar com criança de 3 aninhos, então eu vou falar que tem som grosso, som fino. Não existe isso para os educadores, não. Você vai falar som grave e som agudo. Você pode até usar, claro, som de animais, som de objetos do cotidiano, super bem-vindo. Mas eles falam do cuidado que a gente tem que ter com relação à nomenclatura desde o início das aulas de educação musical, tá? Um intervalo, nota, pausa, né? O que é o silêncio na música? Na música a gente chama de pausa. Sabe o pause lá do controle? A gente não para a TV? Do som, aqui é a mesma coisa. A pausa, ela é o silêncio na música, ela é importante por isso, né? Se eu vou trabalhar valores de referência rítmica com os alunos, eu vou trabalhar lá semibreve, mínima, semínima, colcheia. Não preciso falar o nome das figuras, mas o aluno tem aquela vivência desde a educação infantil da importância de que uma é metade da outra. Ele vai entender isso de alguma forma. Ou batendo numa clava, né, num instrumentinho de percussão, numa palma, no corpo, alguma coisa ele vai estar tendo como referência com relação a essas figuras, tá? Então, vamos voltar aqui. Que eu estava falando aqui para vocês, né? Focar na questão da didática, tá? Porque a gente não vai cobrar essa coisa de histórico, vivenciações, publicações, nada disso. Então, essas páginas pode até já pular e ir direto para o foco de cada um, tá? Ciclo 1. Método contemporâneo, como a gente já falou, né? Questões objetivas, interpretação, cuidado se pedir, faça um exercício, baseando no Kodály. É Kodály, não é Dalcroze. Às vezes a pessoa, sei que confunde, né? Mas às vezes a pessoa vai lá e faz um exercício maravilhoso, fala da rítmica, da euritmia. A euritmia não é do Kodály, ela é do Dalcroze, entendeu? Então, muito cuidado. Quando tiver um enunciado, não corre já vai escrevendo, não. Dá uma folheada lá rapidinho no guia, vocês têm direito aí de consulta, ou já deixa tudo aberto na tela, quem vai fazer online, mas não escreve direto, não. Senão vocês podem, sem querer, confundir um educador e outro, fazer uma atividade super interessante e, infelizmente, ela não vai ser considerada correta. Ela pode ser considerada alguns pontos, de repente não tira 0, mas não vai ser a pontuação máxima só por conta disso, tá? Método, possibilidade e diversidade. Pedagogia proposta pelos métodos ativos. Qual que é a pedagogia proposta pelos métodos ativos? Qual é a diferença dos métodos ativos do tradicional? Né?
Geralmente no tradicional, tem o professor como detentor do conhecimento, e no ativo o aluno ele faz parte daquela atividade, né? Então o educador vai inspirar, né, uma atividade, vai falar o mínimo possível para que o aluno vivencie o ritmo, para que ele reconheça auditivamente intervalo, para que ele consiga ouvir melhor, né, fazer uma audição mais apurada, né? Então, qual que é a diferença? O que está falando lá no nosso guia sobre isso? Vocês vão correr lá na unidade 1, dar uma olhadinha em método, possibilidade e diversidade. O método é um importante fio condutor que traz a organização das atividades propostas para a aula, sua turma, preferenciando o conteúdo de cada atividade realizada. Se a música é transmitida de forma ativa, prazerosa, né, o conhecimento é imediato. Então, o método, o que ele é? Ele é uma organização racional do conhecimento transmitido para se obter resultados e objetivos seguros. Então, o contemporâneo, como a gente já, né, aquele recorte que eu fiz, ó, ele deve ser consciente e integral, apelando para o afeto e a técnica pura, corpo e mente. Tá? É essa parte que eu coloquei para vocês. Então, a técnica, ela é aplicada o quê? De dentro para fora. Primeiro, eu vou internalizar o pulso. Depois, eu vou passar isso para o instrumento. Lembra que eu falei para vocês que tudo que é Dalcroze você sente no corpo primeiro, para depois pegar um instrumento para tocar? É mais ou menos isso. Então, se os tradicionais, os mais passivos, né, trazem um conteúdo mais fragmentado, ou seja, o que é o problema, às vezes, de usar só o tradicional? Às vezes a pessoa sabe montar um acorde, sabe até classificar o acorde, mas se você tocar, ela não sabe que acorde é aquele, ela não consegue diferenciar, pelo menos se o acorde é maior ou menor. Por quê? Não foi trabalhado aquela parte mais auditiva, é isso que a gente fala de conteúdo fragmentado. Você tem vários conteúdos teóricos, mas o aluno não consegue ligar uma coisa na outra. Ele não consegue ligar o ciclo das quintas com a formação de escala, com a alteração da pauta, na ordem, né, de sustenidos e bemóis, por que aquilo existe. Ele não consegue ligar um conteúdo em outro. Isso está falando aí de conteúdo fragmentado, tá? Aí depois tem algumas citações, né, de Violeta Gainza, né, algumas falas, mas eu não vou entrar em detalhe aqui não, tá? Essa ficha de orientação também não precisa, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não tem nada a ver com o Dalcroze, nada a ver com nada, partes da aula, né, que são questões mais práticas sugestivas, isso aqui não vai cair na avaliação. E aí a gente já vai estar em Dalcroze, ok? Então, é basicamente saber a diferença entre método ativo e método tradicional, para que vocês façam alguma questão que caia nesse sentido. Dalcroze. A gente falou bastante sobre ele, mas vamos lá, revisão. Focar em sua metodologia. A palavra euritmia aparece muito, até em concursos públicos, em questões assim, né, da parte de educação, ele é muito utilizado. Então, é importante a gente saber o que é euritmia. Então, vejam a definição e a importância no contexto educacional. E também a respeito da importância dela para o processo de educação musical. É o que vocês precisam focar. E também, é claro, qual que é o tipo de solfejo usado pelo Dalcroze. Porque se a gente for observar o Kodály e o Dalcroze, a forma de ensino para solfejo não é... Pode até ser parecido em alguns aspectos, mas não é igual, tá? Então, o tipo de solfejo que é utilizado pelo Dalcroze, a gente chama de solfejo relativo. Então, os movimentos corporais ascendentes e descendentes são expressados por movimentos e escritos por símbolos. Então, no caso do Dalcroze, ele fala muito, digamos assim, de como se fosse um gráfico do som. Então, ele prioriza, assim, som subindo, som descendo, né, em formato de montanha, em formato de espiral, som mais contínuo, né? E no caso da ilustração dele, ele utiliza estrelinhas pretas e brancas, né? Bolinhas grandes ou pequenas e outras simbologias que são específicas dele mesmo, tá? No caso das sugestões práticas do Dalcroze, a gente viu aí que uma aula, para ela ser interessante, para você desenvolver movimento corporal, você não precisa de muita coisa, você nem precisa gastar muito dinheiro, né? A gente pode usar o quê? Fitas coloridas, bambolês para marcação de pulso, as próprias clavas que podem ser feitas com cabo de vassoura, o elástico que dá o sentido de movimento, nós vimos isso em aulas anteriores, bolas, bexigas. Então, tudo que vocês precisarem
de dicas para atividade prática, é só voltar lá na aula do Dalcroze e no passo a passo, inclusive, do ciclo 2, que foi mencionado tudo isso. Certo? E as possibilidades, então, dos trabalhos com instrumentação bem simples, né? Bambolê, clave, elástico e tudo mais. O que é a rítmica, né? Então, através dos alunos do Conservatório de Genebra, nas aulas de harmonia, desculpa a gente ter ficado um pouco poluído aí o PowerPoint hoje, vai ficar com muito conteúdo, porque vai ser transformado em PDF para auxiliar o estudo da avaliação de vocês, tá? Geralmente a gente coloca pouco escrito, mas dessa vez eu vou ter que colocar, porque foram recortes feitos do nosso guia de estudos em alguns momentos aqui, tá? Então, o Dalcroze percebeu que os alunos de harmonia, eles tinham problemas na educação musical. Então, eles não tinham uma escuta interna significativa, é o que eu falei anteriormente. Às vezes, eles sabiam o que era intervalo, sabiam classificar o intervalo, mas tinham dificuldade ao ouvir. Se fosse para ouvir o intervalo, para depois escrever qual intervalo eles tinham dificuldade, eles erravam. Mas por quê? Porque eles tinham contato com a teoria e não necessariamente com o instrumento. Então, ele teve a ideia, né, de inverter o método. Então, ele permitiu que os alunos tivessem mais contato com o instrumento, com o ouvir, né, primeiro a audição daquele conteúdo musical, para depois eles aprenderem a teoria. Então, se estava estudando intervalo, eles ouviam os intervalos primeiro, para depois aprender a classificação. Assim como também acorde, assim como também a questão da formação de escalas. E ele foi vendo, né, que uma grande dificuldade dos alunos entoarem a questão da afinação, porque eles compreendiam bem a melodia, mas eles não conseguiam executá-la. Por quê? Porque eles não tinham controle sobre o próprio aparelho vocal. Então, foram, assim, erros primórdios que ele foi constatando ao longo dos anos daqueles alunos, e ele resolveu inverter todo o método de ensino desses alunos. Foi assim que surgiu a questão da rítmica, da euritmia, né? O que é euritmia? Bom ritmo. Bom ritmo de fluxo, rio ou movimento. Este fabuloso estudo de movimentos parte de alguns pressupostos, né? Então, todos os elementos da música podem ser experimentados através do movimento, ou seja, através do corpo. Para ele, o principal instrumento que todo mundo tinha que estudar antes de tocar ou de cantar, né? Você viu falando, às vezes as pessoas não tinham controle do aparelho fonador, né? E às vezes entoavam, né, notas e canto tudo errado. É o próprio corpo. Se você não conhece o próprio corpo, se você não vivencia, você não tem como passar aquilo para o instrumento. Então, essa é uma questão específica do Dalcroze. A gente não vai ver o ritminho encodado, tá? Então, vamos ver aqui. O que faz eu bater o olho numa coisa e falar, nossa, isso é Dalcroze. Um deles é esse, a questão da rítmica e do ritmo. Todo som musical começa com o movimento, então o corpo que faz os sons é o primeiro instrumento que todo mundo deve treinar, e há um gesto para cada som e um som para cada gesto. Apareceu essa frase? Dalcroze. Isso não é Orff, isso não é Kodály, é Dalcroze. Por quê? Porque para ele é importante essa ligação de gesto e movimento, de som e movimento. Então, a gente pode estudar através do corpo acentuação, fraseado, dinâmica, pulso, andamento, métrica, né? E só lembrando que, mesmo sendo uma questão corporal, essa euritmia, né, é um processo que não é uma dança aleatória. Isso não é uma recreação, tá, gente? São movimentos estudados, existem cursos específicos para isso. Então, esses movimentos são improvisados e não impostos pelo educador. Mas é uma improvisação que é feita ao longo das aulas, não é uma coisa assim, agora cada um vai se dançar do seu jeito. Não existe isso em Dalcroze, não. Tá? Você aprende pequenos movimentos que são relacionados ao som agudo, grave, contínuo, né? E aí você vai montando aquilo e usando o seu próprio corpo. Então, o professor que usa essa metodologia, ele costuma pedir para os alunos: mostre o que vocês estão ouvindo. Ele evita ao máximo de narrativa oral, quase não tem fala. Tipo, agora nós vamos pegar a bola e vamos fazer isso. Não existe isso em Dalcroze. Você simplesmente pega um objeto, ou que seja o seu próprio corpo, começa a fazer, e os alunos, às vezes, estão até conversando e tal, e eles vão percebendo que tem alguma coisa acontecendo até que eles vão se voltar para esse tipo de concentração.
tá? Isso é uma coisa não só do Dalcroze, mas específico pelos educadores do século XX, tá? O Orff também, mesmo esquema. É o falar o mínimo possível, mas fazer. Aqui está um exemplo de ditado de notas de Dalcroze, percebam que são as bolinhas pretas. Pode ser estrelinhas também, como mencionado anteriormente, tá, gente? Percebam que são estruturas de gráfico. Aqui a gente não tem uma especificação de clave de sol, de nota, não. Apenas uma referência, isso a gente chama de leitura relativa, se o som está contínuo, se ele está subindo, descendo. Então, tem um gráfico com bolinhas, um gráfico com estrelas. Dalcroze, tá? Ah, mas o Kodály também faz por movimentos, né, lá dos sinais manuais, gestuais, sim, mas a transcrição é diferente, né, a transcrição visual daquele ditado não é igual, tá? E vamos para o Kodály, que eu falei na aula passada, então tá bem fresquinho aí, né, para quem já assistiu essa aula, essa gravação ou estava ao vivo. As características específicas dele, né? Nós falamos que o Kodály é o primeiro que implementou a manosolfa. O que é a manosolfa? Um sinal de gestos manuais, né, de subida ou descida de sons que é utilizado as mãos. E para cada nota, a gente tem um gestual específico, né? Como que se deu essa prática do canto? Então, viram que é diferente do Dalcroze, né? Para o Kodály, esse desenvolvimento se deu através da manosolfa, através do desenvolvimento de mãos, tá? E ele fala de algumas vantagens na utilização, tá? É importante que vocês vejam no guia o que significa manosolfa e as vantagens, tá? A metodologia utiliza de sílabas, né, como tá para ser mínima e tite para colcheias, que é a atividade que está no ar, e nós falamos na aula passada. É uma coisa também específica dele. E também a representação por símbolos. Então, por exemplo, apareceu uma atividade, um exercício, um exemplo, que está lá uma figura de um jacaré, uma figura de uma fruta, né, com a relação de dobro metade, Kodály, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque isso é uma coisa específica dele. Todos trabalham ritmo, mas no caso do Kodály, ele já faz desde esses desenhos, a impressão desses desenhos, seja como você estiver trabalhando, de acordo com a referência. Então, se você tem uma semibreve, vai ser o maior do desenho. Mandando imprimir a metade desse desenho, seria a mínima, a de 2 tempos. Mandando imprimir a metade desse desenho, corresponderia à semínima. Então, sem trabalhar a nomenclatura com os alunos, mas eles já têm essa proporção aí desde o início, né? E essa representação por símbolos representando as figuras musicais. Então, no caso, se cair, não é todo mundo que pode cair essa questão, mas caso caia uma questão discursiva, né, aberta, pode ser dentro, né, bem parecido com o ciclo 3. Então, quem fizer o ciclo 3, ou já fez, ou está em construção, vai fazer de boa, porque é o mesmo esquema. Pode dar um trecho musical e falar para você assim, ó, transcreva esse pequeno trecho para as notas musicais de acordo com as indicações de Kodály. O que seria isso? Como a gente viu na aula passada, colocar as iniciais em minúsculo. Lembram? E apenas figura rítmica, não precisaria de pauta, né? No caso nosso, principalmente para quem for fazer online, não dá nem para desenhar a figura, mas já sabe aí que são as notas, as iniciais em minúsculo. É bem parecido mesmo com a atividade 3 do nosso ambiente, tá? Quem fizer vai achar super fácil. Vamos lá, então, para a nossa revisão do Kodály. O sistema de duração rítmica são sílabas relacionando as figuras específicas, né? Ele usa só as hastes, nós vimos que ele não usa a cabeça da nota, só as figuras mesmo. Se o executante já conhece a música, então ele vê a notação e as associações apropriadas são feitas, que facilita, né, para o iniciante, independente da faixa etária. Com relação ao uso de sinais manuais, é um recurso indispensável, né, adaptado pelo inglês, né, é uma sequência de gestos utilizada na aprendizagem das alturas, onde cada altura corresponde a um gesto diferente. E os gestos devem ser ensinados de forma gradativa. Então, eu não vou ensinar já
todas as notas musicais, não é essa a proposta, né? Mas à medida que você precisa dessas notas na sala de aula, naquele solfejo, naquele exercício, você vai aumentando gradativamente. E através dos gestos de dedos e mãos, pode orientar o solfejo de uma forma prática e de melhor visualização. Quais são as vantagens da manosolfa, né? A gente trabalha o quê? Reforço do conteúdo intervalar, afinação, porque se o aluno está vendo a sua mão na parte de subida ou descida, ele consegue visualizar onde é o agudo, onde é o médio, onde é o grave com mais facilidade, por causa desse gesto, tá? O treinamento auditivo, muitas pessoas passam a decorar melhor as melodias ou entoar melhor sem mesmo a ajuda de um teclado por conta da manosolfa. E o desenvolvimento também, claro, da memória musical. Pode ser trabalhado acorde, né, gente? Se cada grupo de alunos, se for um coral, faz uma nota, entoa uma nota específica, então você pode trabalhar acorde, dá para fazer muitas coisas com esses gestos manuais, né? Com relação à somização, a gente viu na semana passada que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? O Si é representado pelo T, para não confundir com Sol, que já é o S. As iniciais são em minúsculo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para não confundir com as letras do acorde. E lembrando que o T é mudo, não é TI, aí teve um erro de edição, né? E esse T é mudo, porque se for TI, fica Si sustenido, tá? O I corresponde a sustenido. Então, no caso da identificação de oitavas, ficou acima e abaixo, sendo indicado sempre à direita da altura cantada. Leitura relativa e dó móvel, né? A gente pode cantar a partir de qualquer tônica, não precisa necessariamente da pauta. O aluno consegue entoar e mudar de tom sem grandes dificuldades. Então, só lembrando, se eu acrescentar o I na frente dessas vogais, em minúsculo, eu vou acrescentar o sustenido. Se eu acrescentar o A na frente dessas vogais em minúsculo, eu estou trabalhando o bemol. Então, se uma música tem Fá sustenido, eu vou escrever Fi. Se uma música tem Si bemol, eu vou escrever T, que é o Si, e A na frente, que corresponde a bemol. Então, fica Si bemol. Tá? Aí a gente tem um recorte também do nosso guia, da música A Barata Diz Que Tem. É claro que não é para utilizar essa música aí no ciclo 3, né, gente? Isso já é um exemplo do guia. Então, se a gente observar, ó, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Fá, Sol. Então, o Sol, Fá... eu copiei, né, as gravuras, não tem cabeça da nota, só as hastes e as iniciais em minúsculo. Nesse caso aqui, nós não temos alteração alguma, mas suponhamos que tivesse o Fá sustenido. Então, já a segunda letra seria F, I, tudo em minúsculo. Ficaria Fi, por causa de Fá sustenido, tá? Então, é praticamente isso. Quem está fazendo o ciclo 3 vai fazer sem dificuldade alguma. E aí a gente tem exemplo do guia, né, que são melodias bem simples que ele trabalha, são cantigas com intervalos curtos, de preferência a terça, que é o intervalo que ele considera o melhor de aprendizado inicial. E ele deve sugerir o acompanhamento da música por palmas ou qualquer coisa que vocês possam marcar o ritmo. Então, por exemplo, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Ti, Ti, Tá, Ti, Ti, Tá, Ti, 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 Tá. E aí a figura que eu falei para vocês, ó, se vocês observarem, o outro jacaré, né, que seria colcheia, duas colcheias, eles estão exatamente na metade do tamanho da semínima, para que os alunos entendam essa proporção, tá? De dobro metade, desde o início. Aí ele trabalha, às vezes, até com palito de picolé, se vocês quiserem fazer, porque é só a haste, né? E são melodias muito simples. Depois ele faz essa combinação de ritmo com altura, né? Ti, ti, tá, ti, ti, tá. Ti, 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 tá. Ele faz essa combinação de ritmo, a silabação, né? Ti para colcheias e tá para semínima. E por último, ele coloca, na hora do solfejo, o gestual, né? E os alunos às vezes fazem resposta, né? Ele trabalha muito com pergunta-resposta, com melodias muito simples, muito curtas mesmo. Esse é o objetivo principal do Kodály, tá? Espero que tenha dado para vocês verem aí a diferença entre os educadores e, no mais, fiquem bastante atentos ao enunciado da questão discursiva, tá, pessoal?
Desejo a todos uma ótima avaliação e muito boa sorte também. Eu vou pausar a gravação se alguém quiser fazer alguma pergunta. E para você que está assistindo a gravação, é só nos mandar e-mail, nos perguntar lá mesmo através da atividade, que a gente vai ver o que pode fazer para ajudar, tá bem? E obrigada aos colegas que estão aqui ao vivo. Vou pausar a gravação.